Viver bem financeiramente é algo muito importante e algo que vai trazer saúde emocional e até equilíbrio para dentro de um lar, para dentro de uma família. Portanto, família saudável significa também viver equilibrado. Todo desequilíbrio leva a um precipício, pode levar a uma queda e pode levar inclusive até a loucura. E é sobre isso que queremos falar nesta manhã. A loucura do enriquecimento. Muitos estão enveredando por esse caminho e buscando de forma a entregar inclusive até a sua saúde em prol do enriquecimento. E muitos inclusive buscando esse enriquecimento de forma irreal e até ilícita. A palavra de Deus fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, em versículo 9, a seguinte expressão: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. O verso 10, ele conclui dizendo lá que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, mas como nós colocamos o fator dinheiro no nosso coração. Será que ele tem ocupado o lugar de entronamento do nosso coração? Ou ele tem ocupado o bolso, a carteira apenas, e está sendo dominado por você? Aqui, o autor dessa lição, ele traz algo extraordinário, porque aqui ele elenca pelo menos 5 relações com os recursos nossos, com aquilo que de fato está dominando o nosso ser e está controlando ou não a nossa alma. Primeiro ele fala sobre honrar. E ele diz assim, o termo honrar, esse verbo honrar, o que significa para você? Aí ele diz que o primeiro princípio é honrar a Deus com nossos bens, manter a obra de Deus, cooperar com o seu reino e evidenciar, trazer sempre evidência a gratidão, baseado lá em Provérbios 3, 9 e 10, onde ele apresenta esse princípio, honrar a Deus sobre todas as coisas. O grande problema do verso 10, que lemos lá de 1 Timóteo 6, no verso 10, ele fala do amor, o amor ao dinheiro. E a gente sabe que o nosso amor deve estar exclusivamente ao Senhor. Quando diz exclusivamente, é que toda força deve ser destinada ao Senhor. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com tudo que você tiver. E quando nós tiramos esse amor do Senhor e colocamos o amor ao dinheiro, existe aí uma manobra demoníaca aí, que já existe o mamon dominando o coração do ser humano. Não é mais Deus controlando. O homem não tem como mais controlar, porque o amor ao dinheiro vai ser a raiz de todos os males, como diz lá o verso de número 10. E se você for adiante, no verso 11, o próprio Paulo ele diz assim, fuja de tudo isso e busque o fruto do Espírito, paciência, alegria, humildade, moderação, porque isso vai agradar ao Senhor. Em segundo lugar, o autor desse devocional ele diz que precisamos também viver, entender esse termo, esse verbo viver. Significa suprir nossas necessidades básicas, que isso é responsabilidade individual. O que é que eu posso ter para viver bem, para me manter naquele padrão que de repente traga conforto para minha casa, para minha família? Ele continua dizendo que antes de desfrutar de coisas desnecessárias ou não urgentes, o servo do Senhor precisa trabalhar para comer, para se vestir, para morar. E aí ele vai colocando aí vários termos. E tudo que você precisa para viver bem, isso o Senhor vai te dar, porque o Senhor ele tem compromisso com as nossas necessidades. Ele não tem compromisso com o nosso supérfluo, com aquilo que de fato queremos, mas que não precisamos. Outra coisa que destacamos aqui que o autor trouxe é desfrutar. Então precisamos honrar, precisamos viver. E em terceiro, precisamos desfrutar. Depois de suprir as nossas necessidades, o servo de Deus pode desfrutar de sua renda. Desfrutar nada mais é
que usufruir daquilo que Deus te deu, das bênçãos, dos recursos que Deus lhe deu. E algumas pessoas, inclusive, deixam para usufruir, para se deliciar das bênçãos quando se aposenta ou quando está no final da sua vida. E às vezes não dá tempo de usufruir desses benefícios. E a gente precisa, de forma sábia, aproveitar tudo aquilo que Deus já nos deu hoje. Em quarto lugar, ele fala sobre o poupar. E aí ele diz que José nos ensina que em tempos de desfrutar, ou tempo de fartura, devemos recolher uma parte para o tempo de escassez. Aquela questão lá que José trouxe, como estava apresentando para Faraó, aquela visão que ele teve, aquele sonho que foi decodificado, e tinha lá algumas vacas magras e algumas vacas gordas. E ele decodificou com a revelação do Senhor, com a ajuda de Deus, que as vacas magras se referia a momentos de crises e a vaca gorda de bonança. E ali ele trouxe a estratégia, que a estratégia foi, no período de vaca gorda, ele iria de forma estratégica guardar para que quando chegasse o período de vacas magras, que era crise, eles tivessem recurso, uma gordura para ali consumir, porque iria ter um momento de crise naquele ambiente. E assim, Faraó respeitou e entendeu que aquilo era algo providencial, e nós sabemos da história, e assim o povo do Egito foi abençoado por conta de uma revelação de um homem de Deus. Em quinto lugar, ele fala sobre o socorrer. Atender ao aflito e necessitado é responsabilidade cristã. O servo de Deus deve atentar para a necessidade do outro e deve agir com generosidade. Então aqui ele fala basicamente que a atenção para os necessitados e o cuidado para com aqueles que precisam é um dever do cristão, porque ele segue o exemplo de Cristo, abençoando e favorecendo a outras pessoas. E assim ele finaliza mostrando que esses princípios devem ser praticados em toda a família de forma prática, para que de fato você tenha resultados extraordinários em sua casa. E assim finalizamos com os motivos de oração pela família. O primeiro deles é que Deus nos dê o privilégio de contribuir generosamente em sua obra, na obra do Pai, no reino de Deus. E que Deus direcione as famílias cristãs em suas vidas financeiras. Eu quero te convidar agora a orar comigo em nome de Jesus. Vamos juntos? Ó Deus, pelo nome de Jesus, estamos te invocando, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor já fez em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Ó Deus, que haja, Senhor, provisão, que haja, Senhor, desprendimento nosso, ó Pai, também para favorecer o Teu reino, para abençoar a Tua obra. Que haja em nós disposição, Senhor, direcionamento para cada família, para que nós possamos, Senhor, entender e administrar as rendas, Senhor, que chegam em nossa casa e a viver conforme aquilo que o Senhor determinou para nós sobre o propósito e objetivo de vida. Assim que oramos e te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém e amém.